O governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição com as novas regras para abono salarial e outras medidas de corte de gastos. Jéssica Cruz é quem está conosco, vai poder explicar para a gente melhor o que está nesse pacote, e quais são esses impactos. Jéssica, agora já boa tarde para você. Por favor, fique à vontade. Boa tarde para você, Lucas. Boa tarde para quem nos acompanha. Pois é, a gente está falando aí de um problema seríssimo nas contas do governo, que é um déficit em torno de 100 milhões. E o objetivo agora do governo é zerar esse déficit. Por isso que o Ministério da Fazenda está propondo esse pacote fiscal para fazer reajustes em alguns gastos. E isso, é claro, acaba impactando a vida do brasileiro, porque a gente está falando de impactos no salário, no abono salarial também, enfim, e no imposto de renda. Mas a gente vai conversar aqui com quem entende do assunto para deixar mais claro para a população, que é o Antônio Iberti, ele que é advogado. É um pacote complexo, muita gente não entendeu, foi anunciado na semana passada, mas que requer muito debate ainda. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Lucas. E a todos que nos acompanham pela TV Atalaia. Isso, Jéssica. O pacote de corte de gastos faz parte de um projeto maior do governo federal, que é o plano de ajuste fiscal que visa reduzir o déficit público, porque o governo gasta mais do que o que arrecada. Isso vem sendo feito nos últimos 2 anos, em que o governo vem aumentando a arrecadação e controlando os seus gastos. As medidas apresentadas, elas têm vários enfoques. Os principais, como você falou, são o controle do aumento do salário mínimo, a questão do abono salarial e também a isenção do imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5 mil. Falando sobre o salário mínimo, porque uma das propostas do atual governo é a valorização desse salário mínimo. Mas agora vem com novas regras para limitar um pouco o crescimento desse salário? Exatamente, Jéssica. A regra atual, ela prevê que o salário mínimo vai ser aumentado de acordo com a inflação, acrescido ainda, o ganho real seria correspondente ao PIB dos 2 anos anteriores. Então, caso essa regra não fosse implementada ou não venha a ser implementada, o salário mínimo de 2025 corresponderia à inflação de 2024, somado ao PIB de 2023. A partir de agora, com a nova proposta, o salário mínimo ele vai ser corrigido pela inflação e o ganho real vai ficar limitado a entre 0,6 pontos percentuais e 2,5 pontos percentuais. Então, ele vai ter um acréscimo um pouco menor. Isso gera impacto também para aposentados, para o INSS, a contribuição? Isso, sem dúvida. O objetivo do governo é que, com isso, haja uma diminuição no déficit relacionado à Previdência, que é hoje nas contas públicas, onde há maior impacto no orçamento nacional. E quando a gente fala sobre abono salarial, nem todo mundo tem conhecimento, porque realmente o abono ele é restrito para alguns trabalhadores. Exatamente, Jéssica. O abono salarial ele corresponde ao que seria um 14º salário para aqueles trabalhadores que ganham atualmente até 2 salários mínimos e que têm vínculos com carteira registrada, os chamados seletistas. Atualmente, a regra proposta pelo governo, ela visa fazer uma limitação gradual no tempo em que essa limitação seria alcançada em 2035, que corresponderia ao congelamento do valor do abono para aqueles trabalhadores que ganham até R$ 2.640, e a partir de 2025, esse teto para aqueles trabalhadores seria corrigido apenas pelo INPC. E aí, então, a partir de 2035, só teriam direito ao abono salarial aqueles trabalhadores que têm renda registrada de até um salário mínimo e meio. Isso é reduzir a quantidade de pessoas que vão ter acesso a benefícios? Com certeza, com certeza. Esse é o objetivo do governo, reduzir o acesso ao direito ao abono salarial. E aí, nesse mercado financeiro, na economia, muita gente se questiona com relação a esses cortes, porque, em contrapartida, o governo está abrindo mão de receita quando ele quer isentar mais pessoas do imposto de renda. Pessoas que ganham até R$5 mil. Isso geraria um impacto muito grande também para as nossas contas públicas. Exatamente, Jéssica. Hoje, aproximadamente 20 milhões de pessoas seriam beneficiadas com essa medida, porque seriam aquele número de pessoas que têm renda de até R$5 mil. Para compensar a perda de arrecadação com essa nova faixa, com essa nova faixa de isenção, o governo federal ele visa tributar aqueles empresários que têm rendimentos de lucros e dividendos superiores a R$50 mil mensais ou R$600 mil
anuais. Para gerar um equilíbrio. Exatamente. A ideia do governo é que haja um equilíbrio e que essas medidas relacionadas à isenção do imposto de renda não aumente a arrecadação, mas também não aumente o gasto público. O impacto disso, a gente só vai sentir quando? Em 2029, 2027? A maioria das medidas a gente só vai começar a serem observadas, principalmente aquelas que impliquem aumento de impostos, em 2026, desde que o Congresso Nacional aprove as leis, as medidas, ainda em 2025. Isso precisa passar pelas duas casas, o Senado e a Câmara. Isso, algumas medidas vão ser enviadas através de emenda constitucional, outras através de lei complementar e outras através de leis ordinárias ou decretos. O pacote é muito amplo e cada uma das medidas, a Constituição Federal prevê instrumentos legais distintos e com coros diferentes também. Provavelmente não vai dar tempo para ser analisado esse pacote ainda esse ano. Não, a prioridade do Congresso Nacional, nesse momento, é aprovar as leis complementares que visa regulamentar a reforma tributária. Eu sei que quem ganha um salário mínimo deve estar pensando, mas será que eu já vou ter uma melhoria ou um congelamento desse salário no ano que vem? Na verdade, hoje o salário mínimo é 1.412, se eu não me engano, já é uma previsão de um reajuste legal considerável para 2025. Exatamente. A expectativa para 2025 é que o aumento do salário mínimo tenha uma perda de R$ 6. Essa perda tende a crescer no decorrer do tempo, mas a expectativa do governo federal é que o salário mínimo para 2025 seja de R$ 1.515. Muito obrigada pelas informações. Lucas, a gente segue acompanhando, porque, de fato, qualquer medida fiscal impacta diretamente na vida de nós, trabalhadores, né? Perfeito, Jéssica, é isso, né? De interesse total, obrigado pelas informações dos trabalhadores e da sociedade como um todo. Porque, por exemplo, ainda que você não seja CLT, que você não trabalhe, não tenha carteira assinada, digamos que você seja um empresário, é de extrema importância para você entender o funcionamento dessas novas medidas, porque se o trabalhador estiver com dinheiro no bolso, o seu comércio vende melhor. É assim ou não é? É assim que funciona. Né? Sempre é assim, essa é a regra e a gente tende sim a acompanhar de fato essas movimentações financeiras, econômicas. E nesse caso especificamente, a movimentação ela também é política, né? Não é diferente. O Congresso está envolvido, o governo federal está envolvido, é um pacote de medidas e a gente segue acompanhando toda essa história.